Aonde Bolsonaro colocou a mão, ali virou lixo. O toque, tem um toque de Midas, Bolsonaro é o toque de merdas, que é onde ele colocou a mão, arrebentou com tudo. É a pata de elefante. Aonde coloca a pata, ferra com tudo. Você entendeu? Esse é o Bolsonaro. Eu não vou gravar de novo. Eu não consigo. Me perdoe. Agora eu vou seguir aqui na gravação. O Bolsonaro arrebentou com as Forças Armadas, né? Arrebentou com o Exército, com a Aeronáutica e com a Marinha. É impressionante o que aconteceu hoje no Brasil. A gente já sabia, né, que isso iria acontecer, mas hoje foi assim, a confirmação de tudo. Hoje nós tivemos, pela primeira vez, generais presos. Uma coisa que nos deixa realmente assustados, porque isso nunca aconteceu na história do Brasil. A primeira questão que eu quero trazer aqui para você é que a responsabilidade do que acontece com o Bolsonaro é do Bolsonaro. Ele tentou de todas as formas se livrar dessa situação do golpe de Estado, colocou, né, deixou na chuva, na verdade, aqueles que fizeram de tudo para defendê-lo. E aí abandonou os generais, tá todo mundo preso, né? Todos aqueles que se envolveram diretamente no golpe de Estado. E aqui, na tentativa, né? E aqui a gente tem uma situação em que ele vai lá e burla a própria tornozeleira. Eu quero primeiro falar dessa situação aqui, a gente vai falar da Michelle daqui a pouco, mas primeiro uma análise que eu considero muito, assim, precisa da Andréa Sadi, que fala a respeito dessa situação. O Bolsonaro é responsável por tudo o que acontece com ele. Bolsonaro é responsável por Bolsonaro. Tudo que está acontecendo com o Bolsonaro é de responsabilidade única e exclusivamente de Jair Bolsonaro. Então, quando você olha essa prisão, Valdo, esse pedido, e aí eles, de fato, eles estavam fazendo isso. Estava sozinho, ninguém viu. Aí o filho... mas assim, a decisão, ao fim e ao cabo, é do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, porque eles não podem fazer nada a esse respeito. Eu falei, não tem centrão para culpar dessa vez. Se a decisão pela candidatura tem que vir dele, segundo os aliados, por que esse tipo de decisão não passa por ele? E aí, na visão deles, Valdo, o ex-presidente acabou dando um presente para os adversários, porque eles tinham um roteiro traçado, a gente vinha contando aqui. A expectativa da defesa era de que Bolsonaro seria preso com o trânsito em julgado do julgamento lá da trama golpista no Supremo nesta semana. Então, embargos rejeitados, já estavam preparados, estava tudo já, assim, roteiro, script formado, feito. Aí, no sábado, vem essa informação da tornozeleira que ele teria tentado violar, que ele tentou violar, como a gente viu. Aí a defesa fala, então a gente não tem como a gente defender, não tem estratégia possível, a gente precisa pensar. Na verdade, não tem o que justificar. Essa situação do Bolsonaro usar um ferro de solda na tornozeleira, isso é coisa que não tem o que explicar. A gente está vendo, tem uma série de situações que estão acontecendo agora, essa passação de pano dos bolsonaristas em torno dessa situação, e eles não conseguem tratar diretamente com o assunto, dizer que o Bolsonaro estava certo ao fazer o que ele fez. Ele destruiu a tornozeleira eletrônica e não há uma justificativa para isso, né? Eles nem sequer comentam sobre isso, eles começam a falar sobre vigília e não sei o quê, não falam que o Bolsonaro tentou fugir, tá? E não falam que também não tentou fugir, quer dizer, eles querem esquecer que isso existe. Só que em qualquer lugar do mundo, alguém que tenta utilizar um objeto, como ele utilizou, uma solda ou qualquer coisa assim, para destruir a tornozeleira eletrônica, como o Bolsonaro fez, isso daí, em alguns lugares, por exemplo, tem países, tem estados dos Estados Unidos que você vai 10 anos a mais de cadeia. Você já está condenado, 10 anos a mais, só por utilizar objetos para destruir a tornozeleira eletrônica, que é uma bondade da justiça. Você utilizar uma tornozeleira eletrônica é uma forma da justiça te agradar, porque você poderia estar numa situação pior, e aí a justiça fala, olha, você só precisar usar isso aqui. E, logicamente, cumprir com algumas questões, algumas restrições. Mas é uma bondade, que o que não seria a tornozeleira eletrônica era a própria cadeia.
E aqui a gente tem essa situação que aconteceu hoje. Eu quero trazer aqui para você esse detalhe sobre a primeira turma do STF. Hoje foi, então, decretada a prisão do Bolsonaro. Ele é um preso agora, junto com os generais. E a gente tem um detalhe que eu acho importante. Eu vou trazer para você uma análise aqui da CNN. E tem duas questões para a gente colocar sobre essa análise. Só que antes eu vou trazer aqui e apontar o que a gente tem que colocar, que tem uma situação aqui para fazer uma correção nessa análise. Só que antes eu quero pedir para você dar o like no vídeo, não se esqueça do like e da sua inscrição no canal. Todos os dias estamos aqui trabalhando para você com grande alegria. Pedimos para você, dê o like no vídeo. Não se esqueça de dar o like aqui nesse vídeo. Por favor, dê o like agora aí, dá essa força aqui para a gente. Vou trazer essa análise e a gente vai trazer a questão na sequência. Houve uma grande preparação do Exército para que as prisões dos generais que estavam em liberdade, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, que essas prisões ocorressem de maneira bastante discreta, no sentido de preservar a imagem dos generais que têm um histórico dentro da Força, muitíssimo respeitados até então, justamente porque pelos que representavam para a Força. Então houve uma conversa, um acerto entre o comandante da Força, general Tomás Paiva, e também o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que se encontraram com o ministro Alexandre de Moraes na semana passada para pedir esse tratamento digno na hora da prisão. Também houve conversas com a Polícia Federal. E foi graças a esse acerto que essa prisão ocorreu de modo muito discreto. Os generais Augusto Heleno e o general Paulo Sérgio foram recolhidos em casas por oficiais do Exército. Eles foram acompanhados, a prisão foi acompanhada por generais de 4 estrelas. A gente está falando aqui do general Montenegro, que hoje é chefe do Estado-Maior do Exército, e também pelo general Luiz Fernando Baganha, que é chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército. Então, tudo isso mostra como foi essa preparação para essa prisão ocorrer de maneira digna, segundo o Exército, para os generais. Não houve a participação de policiais federais indo à casa dos dois generais, ou seja, a prisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou o cumprimento da prisão e coube aos próprios militares fazerem a prisão, abordarem eles em casa e levarem para o Comando Militar do Planalto. Eles ficaram presos em salas de Estado-Maior do Exército, nessa unidade aí no Comando Militar do Planalto. Na verdade, se trata de um quarto muito simples. Eu visitei um desses quartos. Tem uma cama pequena, um frigobar, tem uma escrivaninha, costuma sempre ter uma televisão e um armário. É neste lugar que eles ficarão. Eu quero destacar alguns pontos aqui para você, mas 2 pontos principais. O primeiro é o fato deles estarem bem, hein? Estão muito bacana ali. Uma sala com frigobar, com televisão, com escrivaninha, com ar-condicionado. Então tá tudo muito bem para eles. Prisão praticamente num quarto de hotel legal. Muito legal do que muito quarto de hotel por aí. Então, com privacidade, com tranquilidade, vão poder ficar ali sem nenhum problema, atendimento médico, atendimento que precisar ali de uma situação de emergência. Estão dentro de um quartel, ou seja, ninguém vai abusar muito ali deles, porque, enfim, são generais. Então, aí, muito bem. Tem uma outra questão que a imprensa não está falando, e aí é uma questão que você precisa saber. Eles vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Militar. E ali existe um julgamento cuja pena pode ser a perda da patente de general. O que está acontecendo? Qualquer militar preso por mais 2 anos, ele é levado para esse julgamento e pode perder a patente. O que está sendo tramado ali? A ideia é deixar passar um período para iniciar esse julgamento e depois manter a patente. Eles vão continuar generais até a morte. Existe uma série de implicações nessa história. A primeira é o fato de isso incidir também em salários, que aí é uma questão que
vai ser definida, em aposentadoria, filhas de generais, você sabe, tem aquelas regalias, e tem a questão financeira, que é um debate colocado até aqui. Tem uma outra questão que é a malandragem, porque aí já é uma certa malandragem. Eles vão deixar passar um período para que as pessoas se esqueçam, mude o presidente, ou o presidente seja reeleito, mas esteja numa outra situação, passe um pouco esse tempo, para que eles então possam fazer esse julgamento e manter as patentes. É uma pena que isso ocorra, mas já é uma previsão da maioria dos especialistas. Todo mundo está dizendo, olha, é pior a perda da patente do que até a própria prisão. Então, eles acham que essa seria uma segunda pena que agravaria ainda mais a pena já existente, que é a prisão. Então, assim, apesar da gente entender que eles estão presos e que estão cumprindo uma pena e que estão lá com a liberdade privada, há uma situação que ainda a gente pode ver as Forças Armadas passando pano para golpista. Em muitos lugares do planeta, esses caras poderiam estar condenados à pena de morte. Em muitos lugares. Ou prisão perpétua e coisas assim. Eles vão ficar ali um período e daqui a pouco vai ter essa progressão de pena e vão sair dali. Essas questões precisam ser ditas pela imprensa e as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Há uma necessidade de uma informação mais objetiva. Porque tem muita gente que está comemorando, e sim é para comemorar, mas esses caras vão ter o bumbum fora da reta em pouco tempo. Apesar de, sim, estamos dizendo, é histórico, é a primeira vez na história do Brasil que militares são presos por golpe de Estado, e a gente existe em função de um golpe de Estado, foram umas sucessões, foi uma sucessão, né, de golpes de Estado no país, ou de tentativas de golpe. Então, é uma situação histórica, mas tem esse outro lado que a gente precisa colocar aqui para você. Vamos falar um pouquinho de Michele Bolsonaro, que está choramingando também. Michele choraminga. E naquele discurso choroso, ela pede orações. Só que ela não fala dos adversários como adversários, ela trata adversários como inimigos. Hoje cedo, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, eu pedi para ele não desistir da Laura, eu pedi para ele não desistir de nós, para ele continuar firme, porque eu estarei aqui ao lado dele, junto com vocês que estão de pé, orando, intercedendo, para que tudo venha se resolver. E a gente tem que orar também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Mas, Alexandre de Moraes, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você venha se arrepender de todos os seus pecados. Eu abençoo a sua vida, abençoo a vida da sua esposa, dos seus filhos e abençoo a todos aqueles que têm nos perseguido. Bolsonaro, você é amado por todos e Deus vai te abençoar e vai te livrar desse cativeiro. Olha, não vou dizer que eu tenho um ódio no meu coração, isso não cabe a mim, mas eu tenho certeza que eu não amo o Bolsonaro. Tem muita gente que não ama Bolsonaro não, Michele, mas muita gente mesmo. Tem pessoas que têm repulsa pelo Bolsonaro. Eu tenho um pouco. Um sujeito que tem nas mãos o sangue de centenas e milhares de pessoas que morreram na pandemia e que ele não fez porcaria nenhuma, não sei imitar, fazer piadinhas. Isso não vai ser esquecido. E que Deus tenha misericórdia de Bolsonaro. Não de uma pessoa que está fazendo cumprir uma lei num país e essa lei está acima de todos. A lei está acima de todos. A lei está acima de todos. De mim, de você que está vendo o vídeo, da Michele Bolsonaro. E aí, essas questões aqui, eu vou trazer duas questões aqui que são piada, tá? É para descontrair, ok? Porque senão fica muito pesado. Fica pesado. Eu não posso colocar a música, porque a música ela tem direitos autorais. Eu vou trazer só o vídeo e essa postagem que viralizou hoje na internet, Michele saindo da visita ao marido presidiário. Michele vivia chamando a Janja de marmita de presidiário e agora? Janja é mulher do presidente, a primeira-dama. Quem é que virou a quentinha da história? A roda da vida girou e girou bonito. Esse vídeo, ele tem milhares de visualizações e tá aqui aquela coisa de que a gente não pode cuspir para cima, né?
aqui a gente tem um resultado de uma situação que não tem mais o que dizer. Bolsonaro é hoje um presidiário, ele não é ex-presidiário, ele é presidiário, tá preso, a partir de hoje começa a cumprir a sua pena de 27 anos, e tá lá a Michelle, que acabou de fazer esse discurso todo choroso, tratando os agentes da lei como inimigos, e aí tá aí, né, esse vídeo viralizando. E eu quero encerrar esse vídeo de hoje com um outro vídeo, tá? Desse pessoal que tá na frente lá da Polícia Federal, e as pessoas estão fazendo um comentário. Eu não vou replicar aqui os comentários, tá? Você pode fazer o seu próprio comentário aqui no vídeo, enquanto você assiste isso aqui. Crentes bolsonaristas não param de produzir conteúdo. É um pessoal que foi até a porta da Polícia Federal para ficar fazendo essas cantorias gospel, e que parecem mesmo pessoas que estão meio, digamos, tocadas, vamos dizer assim, porque eu também não quero fazer análises que podem soar capacitistas aqui, mas parece assim até um povo meio maluco. E eu vou trazer para você esse vídeo porque eles fazem questão de serem filmados, e a gente quer colocar esse vídeo aqui para você ver o que está acontecendo lá. O que Deus ia fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, até mesmo louve, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus tá na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite. Olha, eu não vou fazer nenhum comentário, coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito dessas questões que nós levantamos no vídeo de hoje. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Olha, eu quero pedir para você, se inscreva no canal, faça a sua inscrição, porque a gente está aqui todos os dias trabalhando para você. Esse aqui já é o segundo vídeo, tá, de hoje. Dê essa força aqui. Não se esqueça daquela dica especial da Renda Extra, apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você já pode trabalhar, ter uma renda extra, e vale a pena porque você pode ter essa renda extra ainda nesse mês de novembro. É no mês de novembro você pode ter essa renda extra. Entra aqui nos comentários. Às vezes algumas pessoas fazem perguntas pelo e-mail ou pelas redes sociais, lá no Instagram, manda mensagens. Não faça isso. Você deve conversar exclusivamente com a equipe. Nós temos uma equipe na escola para te atender. É uma equipe. São várias pessoas, então converse que você vai receber todas as respostas, você vai sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Primeiro comentário fixado, eu mesmo explico tudo para você e depois você vai ser atendido por essa equipe muito bacana. A gente também pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que dê uma força para o nosso trabalho. Você pode ajudar com um Pix, qualquer valor pelo Pix, é muito importante. E a gente está com aquela proposta de terminar esse mês com pelo menos mais um membro do nosso Apoia-se. Então, entra aqui no nosso endereço do Apoia-se e seja um membro do nosso Apoia-se. Dá essa força aqui pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.